dia da gente montar junto o meu PC barato para jogos que promete dar bastante coisa, tá? Eu tô aqui com algumas peças aqui, a gente vai falar sobre cada uma delas, a gente vai fazer a montagem junto aqui, dessa vez eu vou ver se eu consigo montar realmente junto aqui com você. Então assim, cara, a gente vai ver os testes nos jogos também e ver o que a gente consegue rodar aqui nessa configuração, tá? Então, cara, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, cara, e falando um pouquinho mais das peças, tá? De processador, né? Começando aqui com o nosso cérebro aí do nosso PC, a gente vai contar aqui com o nosso processadorzinho. Esse aqui que eu tenho é um modelo E3 no 1225V2, tá? É um processador bom, tá? Porque é um processador quad-core, então é um processador que já conta com seus 4 núcleos, 4 threads. Porque assim, cara, quando se trata de tarefas, né, de multitarefas, é um processador interessante. Não é o melhor de todos, tá? Não é o mais indicado e tal, mas já é melhor do que o i3, né? Porque o i3 tem bem menos núcleos e bem menos threads. Essa versão que eu tenho aqui, o 1225, ele já conta com vídeo integrado, tá? Então ele é mais caro. Porém, caso você queira montar com um orçamento um pouco mais reduzido, eu te recomendo o 1220, tá? Até para você ter uma comparação, tá? Segundo o Tech Power Up aqui, esses processadores são basicamente a mesma coisa, tanto o 1220V2 quanto aqui o 1225V2. A única diferença aqui é de 10 GHz no clock, o 1220 tem um clock menor. Porém, eu acho que é por conta da placa de vídeo, né? Da placa de vídeo não, né? Do vídeo integrado que tem no 1225, aí ele é um pouquinho melhor em termos de velocidade, né? De gigahertz aqui. Porém, isso não vai interferir basicamente em nada aqui no nosso desempenho. Esse daqui, ele é bem mais barato, tá? Só pra você ter uma noção aqui. No AliExpress mesmo, a gente consegue encontrar esse processador de R$ 85,21, já com frete, taxa, tudo incluso, tá? Você pode perceber aí que é o valor cheio mesmo. Então, assim, ele é bem mais barato. O 1225 você acha de 100 e pouco, tá? Então, assim, eu particularmente recomendo que você pegue o 1220, até porque a gente vai usar placa de vídeo nesse PC, então nem faz muito sentido você pegar um 1225, sendo que você já vai usar um vídeo off-board, né? Mas caso você quiser pegar o 1225 também, fica a seu critério. Inclusive aí, uma curiosidade também que você precisa saber é que não precisa modificar BIOS nem nada, tá? Para utilizar esse processador na nossa placa-mãe. Já aproveitando também, já falando dela, tá? A gente vai precisar pegar aqui uma placa-mãe LGA 1155, tá, cara? Que, né, cara, é a melhor placa-mãe com os benefícios hoje em dia pra gente estar montando um PC, né? Geralmente essa placa-mãe aqui, hoje em dia, ela já é bem mais antiga, né? Porque ela só tem suporte para processadores de segunda e terceira geração da linha de processadores da Intel, né? Então, processadores como i3, i5, i7 ali, de segunda e terceira geração, funciona nessa placa-mãe, né? É uma placa-mãe bem antiguinha, cara. Esse modelo aqui é um modelo bem antigo, né? A plataforma em si, na verdade, é uma plataforma antiga, já bem ultrapassada. Acho que tem processadores para ela de 12, 14 anos atrás. Então, assim, é uma placa-mãe que não é tão recomendada mais hoje em dia, porém, para montar PCs mais custo-benefício, mais barato, hoje em dia a gente consegue encontrar boas opções, tá? Essa aqui é um modelo da Duex, que a gente tem até suporte para SSD do tipo NVMe, então, assim, é uma placa-mãe muito legal, cara. Se por acaso você for fazer ali um upgrade, colocar um Xeon, tá? Pra gente poder estar utilizando aqui um Xeon 1230V2, por exemplo, ou um 1270V2, 1275V2, você já tem um processador muito bom para essa placa-mãe, tá? Então você pode colocar até placas de vídeo mais forte aqui nela, que vai aguentar tranquilamente, tá? Então, assim, não é uma plataforma mais antiguinha, só tem suporte para 16GB de RAM, mas ainda assim é uma placa-mãe muito boa, tá? E como eu falei, não precisa fazer BIOS mod, não precisa modificar BIOS para conseguir rodar Xeons nela não, tá? É bem tranquilo, bem de boa mesmo de usar. É um modelo bem pequenininho, tá? Esse modelo aqui não é um modelo grande, então assim, é bem compacto, bem top também. Inclusive, falando de preço também, tá? Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, cara, hoje a gente consegue encontrar essa placa de vídeo aqui no Mercado Livre, no melhor preço mesmo, assim, que eu consegui encontrar numa loja boa, tá? Que é aqui do Mercado Livre, por R$ 134,10, cara. Sem dúvidas, esse aqui é o menor preço que eu já vi dessa placa-mãe e, cara, pelo que ela entrega, tá num preço muito bom. Obviamente, poderia estar mais barato, né? Antigamente a gente conseguia pegar uma placa-mãe como essa aqui por R$ 100, R$ 90 às vezes lá no AliExpress, mas, cara, fazer o que, né? A realidade é essa, a gente ainda assim consegue encontrar num preço até que pagável para essa placa-mãe. Falando um pouco agora do nosso air cooler, cara, pro nosso processador, tá? A gente não precisa de nada muito robusto não, tá? Esse air cooler aqui da Intel, tá? Esse padrãozinho aqui, não tem nem heat pipe de cobre, nem nada, é só alumínio mesmo. Já consegue resfriar o nosso processador tranquilamente. Obviamente que ele não vai ficar com a temperatura mais fria possível, nem nada do tipo, tá? Ele realmente fica ali com a temperatura variando entre 70 graus, caso você usar bastante, ele ficar realmente ali no limite. Mas ainda assim, cara, esse air cooler aqui aguenta tranquilamente, tá? 70 graus não é uma temperatura alarmante, não é o melhor possível, mas não é uma temperatura que, meu Deus, tá dando defeito no processador, não, tá? Pode ficar tranquilo que eu já vi gente utilizando processador e com temperatura mais de 100, aí sim é problema, tá? 90, 100, 80 para mim já é muita coisa, mas ainda assim
esse Hercule aqui, apesar de ser básico, é bem tranquilo de usar. Até porque também, como a gente tá querendo montar, né, um PC gastando bem pouco, esse Hercule é o melhor, assim, em questão de preço que a gente vai conseguir encontrar, tá? Até mesmo aqui na faixa dos R$ 24,90 aqui na Shopee. Então, assim, sem dúvidas, é o Hercule mais barato e que pelo menos já consegue aqui quebrar um galho pra gente estar utilizando nesse nosso processador, tá? Falando um pouquinho das nossas memórias, tá? Hoje a gente vai fazer um negócio aqui bem legal. Tô recomendando bastante fazer isso no meu canal principal, que é o que, cara? A gente pegar um pente de 8 GB e um pente de 2 GB pra gente ficar com 10 GB de RAM, tá? A gente vai ter aqui duas memóriazinhas aqui de memória RAM, dois pens, né? Porém sendo um de 8, um de 2, e os dois nem são da mesma frequência, tá, cara? Cada um tem um clock diferente e eu acho que estabiliza pro clock menor, né? Porque a menor não consegue chegar a nada maior. Então os dois ficam ali com 1.300 e poucos gigahertz, megahertz ali de frequência de memória, tá? 10 GB aqui para essa configuração, cara, sem dúvidas, nos meus testes aqui eu achei muito interessante, porque o jogo mais, assim, que consome memória RAM que a gente vai ver aqui nesse PC é o Fortnite. Então, o que mais daria trabalho para entrar é no Fortnite, tá? Então, o 10 GB aqui já ajuda bastante para rodar o game de uma maneira mais interessante. Ainda assim, é claro que precisa que o processador seja bom, a placa de vídeo também tem que ajudar, mas pelo menos de memória RAM que a gente vai estar bem tranquilo. Por quê? Porque 2 GB basicamente fica pro sistema, né? E a gente consegue ter de fato 8 GB para poder utilizar aí nos jogos e tal, tá? Então, assim, de memória RAM a gente vai estar utilizando aí 10 GB. E também falando de preço das memórias, no momento que eu tô gravando esse vídeo também, a gente consegue encontrar aqui um pente de 8 GB DDR3 1600 MHz por R$ 49,00, cara, que sério, tá no melhor preço também pra gente conseguir comprar essas memórias aqui. Geralmente a gente tá achando ela de 60 e poucos aí. Então, assim, 49 aqui tá num preço muito, muito bom mesmo. Praticamente ali, para um pente desse aqui, tá bem interessante. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Pega um desse e aí você faz outra compra e pega aqui um de 2 GB também, 1.600 MHz. Que aí, no caso, pelo menos, você vai ter os dois ali com 1.600. No meu caso aqui, vai ser um clock menor, mas eu, particularmente, não acredito que interfira tanto, não. E aí, você vai pegar esse outro aqui por R$ 20,99. Basicamente, os dois aí vai dar uns R$ 61,00, tá? Na Shopee a gente tem frete grátis e tal, então tá muito bom mesmo. Bom, mas agora vamos falar dessa danadinha aqui, que é a nossa placa de vídeo, tá? A placa de vídeo que a gente vai estar utilizando hoje nesse PC é a GT 610, né, cara? Minha queridinha aqui, a que todo mundo critica, a que ninguém gosta, a que alguns amam, outros odeiam. Eu já quero aproveitar e fazer alguns disclaimers aqui sobre essa placa de vídeo, tá? O modelo que eu vou estar utilizando aqui é da Fox. Eu particularmente recomendo também ali o modelo da Revenger, que foi um outro modelo que eu testei e também funcionou beleza. Porém, é claro que tem muita gente que tem problema com essa placa de vídeo, porque algumas pessoas conseguem utilizar de boa e algumas não conseguem, porque ela tem um problema que é um problema conhecido, inclusive dá até esse erro quando a gente instala o Fortnite, que ela tem um problema de DirectX 11 e tal, e em alguns modelos dela, ela nem abre os jogos, tá? Não abre, às vezes ali um Valorant, não abre um Fortnite, mas os outros jogos ali eu acho que abrem, né? Tipo, um GTA V deve abrir tranquilamente, Minecraft também deve abrir de boa, mas às vezes o cara monta ali para rodar um Valorant ali de uma maneira mais interessante e não abre. Eu particularmente não sei como é que funciona esse erro, por que que dá esse erro e tal, então eu particularmente te aconselho a ficar de olho nos modelos. Eu tenho esse modelo da Fox aqui, não tive nenhum problema. Comprei o modelo da Revenger também, não tive nenhum problema. Então, assim, eu não sei dizer, sério mesmo, o que é, tá? Esse modelo que eu tenho aqui é um modelo de 2 GB, que é o que eu mais recomendo. Não vale a pena pegar o modelo de 1 GB, a menos que você for só jogar ali um Minecraft ou algo do tipo ali, que já ajuda bastante, né? Roblox também não recomendo para rodar Roblox, então assim, até mesmo pelo preço, para ser sincero, eu recomendo você pegar de 2 GB, tá? O modelo que eu tenho aqui é o de 2 GB, DDR3, né? Que a tecnologia, né, cara, bem antiguinha. Eu nem tenho muito o que falar sobre essa placa, porque provavelmente a maioria de vocês sabe que essa placa de vídeo não é a mais top do momento, não, tá, cara? Essa placa de vídeo aqui, ela é bem fraca mesmo. Porém, eu vou te ensinar aqui a como que eu faço, que jeito que eu utilizo aqui para conseguir rodar os jogos, tá? Não é a placa de vídeo gamer do momento, mas é uma placa de videozinha, cara, que eu aprendi a gostar dela porque ela quebra um bom galho mesmo, principalmente para montar PCs como esse, tá? Então, basicamente, de placa de vídeo é esse daqui que a gente vai utilizar, até porque também não é uma placa de vídeo que tem um consumo alto e por ser off-board, ela entrega um desempenho melhor do que vídeo integrado, tá, cara? Para quem desacredita aí, ela entrega sim um desempenho melhor do que vídeo integrado. E já aproveitando também, falando de preço dessa placa, né, a gente consegue encontrar no modelo da Revenger aqui, que é um modelo que eu recomendo, tá? Aqui no Mercado Livre, num preço também bem legal, até mesmo que na faixa dos R$ 157, tá, cara? Às vezes você consegue encontrar até por 150 na Shopee.
Eu não sei se é um modelo da Revenge, tem um modelo da TGT também na Shopee. Tem boas avaliações lá, tem 4.9 de avaliação, então assim, pode ser que vale a pena fazer o teste com ela, mas fica o adendo que realmente essa placa tem alguns problemas com o modelo e às vezes alguns jogos podem não funcionar. E para resolver isso, cara, a gente pode também pegar a GTX 550 Ti de 2 GB, que no momento que eu tô gravando esse vídeo, cara, tá num preço absurdo de bom, tá? Eu já vi essa placa a 300, depois eu vi a 270, a 260 e agora ela tá 240, cara. Então assim, tá num preço muito bom, pelo menos no momento que eu tô gravando, e essa daqui vai rodar tudo de boa, sem nenhum problema, sem a gente ter problema de drive ali, vai rodar os jogos com uma boa qualidade e uma boa taxa de FPS. Então, se você puder pegar a GTX 550 Ti, vai nela que é bem melhor. Mas como a gente tem um outro orçamento aqui nesse nosso PC, a gente vai pegar a GT 610 mesmo aqui de 2 GB, tá? Falando do nosso armazenamento, tá, cara, a gente vai estar pegando aqui um HD, porém isso daqui é mais para recomendar mesmo, caso você queira montar uma configuração parecida. Porque eu, particularmente, cara, sou adepto a montar logo o PC, tá? Nem que você pegue as peças não tão boas, mas você monta o PC ali, testa, vê como é que vai funcionar e tal, e depois vai fazendo um upgrade, tá? Um HD desse aqui de 320 GB já dá pra você baixar coisa pra caramba, você já vai conseguir curtir alguns jogos, já testar algumas coisas no PC, sem ficar limitado a ter que comprar um SSD ou ter que juntar mais dinheiro para pegar um SSD. E mesmo que você faça isso, você vai poder continuar com o HD, tá? Porque um SSD com muitos gigas é caro, então você pode pegar um SSD mais baratinho e complementar com o HD. Então assim, não precisa ficar tão assim em relação a utilizar HD não. É mais lento e tal pro Windows e tudo, porém eu recomendo assim para começar a configuração e também dado o orçamento que a gente tem aqui. Contudo, eu particularmente vou utilizar aqui 3 armazenamentos. Eu vou utilizar um SSD que está no meu sistema e 2 HDs que estão jogos, tá? Particularmente aqui só para a gente testar, eu peguei isso aqui de outros PCs aqui para a gente poder fazer os testes. Mas ainda assim, caso você esteja com pouco orçamento, eu recomendo você começar com um HD SATA aí, que já vai servir também bem de boa. Até porque, né, cara, também falando em relação a preço, HD é bem mais barato, né? A gente consegue encontrar aqui um gabinetezão usado, até mesmo aqui na faixa dos R$ 32,90. Esse aqui é o modelão grandão, né? O meu é o modelo de notebook. Às vezes você vai encontrar ele um pouco mais caro na Shopee, mas no mercado de usados, tipo no Facebook Marketplace, FireX, você consegue encontrar esses gabinetes de notebook mais barato. Aqui na minha cidade tem um lugar onde eu compro, que eu paguei, acho que foi 20 ou foi 15 reais nesse HD, tá? Que é tipo no ferro velho lá. Aí meio que fica na sorte, né? Às vezes eu compro um, funciona, às vezes não. Então assim, mas pelo menos pelo preço aqui, tá valendo. E para estar alimentando esse nosso PC, cara, o que a gente vai estar utilizando aqui? A gente vai pegar essa fonte zona aqui de 230 watts ou 200 watts ali, que é a fonte zona pratinha genérica. O modelo que eu tenho aqui é o modelo da Blue Case, mas particularmente nem importa muito o modelo, todas elas são bem simples. E realmente é uma fonte que casa muito bem aí com esse tipo de configuração, tá? Porque é uma configuração mais simples, não tem um consumo alto, tá? Então essa fonte aqui vai aguentar tranquilamente. Ela suporta aqui até 144 watts na corrente de 12 volts, tá? Então assim, a gente poderia até colocar uma outra plaquinha de vídeo um pouquinho melhor que aguentaria. Não recomendo tanto porque, né, enfim, tem alguns problemas que podem acontecer e tal. Mas para essa nossa configuração aqui, que não tem um consumo alto, essa fonte vai servir e também é uma fonte muito barata, né? Até mesmo para você ter uma noção, tá? Eu tô aqui no site do Uber Power Supply, que é a minha calculadora de fonte, tá? Colocando todas as peças aí, placa-mãe, processador, GPU, coloquei 2 pentes de 8 GB, nem é 2 pentes de 8 GB. Inclusive, eu acho que eu vou ter que atualizar meu site aqui para colocar mais uma outra opção de memória RAM para a gente poder colocar diferente, né? Tipo um pente de 8, um pente de 2 aqui. E coloquei então 2 pentes de 8 GB e a gente colocou aqui um HDzão SATA e a configuração, cara, ficou ali próximo a 161 watts, tá? Então assim, realmente é uma configuração que não consome quase nada. E aí eu deixei aqui uma sugestão de fonte que é genérica, mas serve, né, cara? Então basicamente é isso. E em relação a preço também, essa fonte a gente consegue encontrar na Shopee, até mesmo aqui na faixa dos R$ 34,90, tá, cara? Porque para essa fonte aqui nessa loja é a melhor avaliação que a gente tem, tá? 4.8 aí de avaliação. Então assim, tá bem bom. Então provavelmente as fontes dele aqui são fontes boas e até confiáveis aí pra gente poder estar utilizando, tá? E falando agora um pouquinho do nosso gabinete, né? Eu deixei aqui o melhor pro final, porque esse gabinete ele é muito bonito, cara. Eu particularmente eu gostei muito desse gabinete aqui, que é o nosso gabinete gamer aí, né, para nossa configuração, para ficar bem bonitão, tá? Você não necessariamente precisa pegar um gabinete tão caro desse, tá? Caro sim, né? Eu paguei R$100 nesse gabinete, eu acho que é o gabinete branco mais barato que você vai encontrar, mas ainda assim não é um gabinete recomendado para essa configuração e também nem tá dentro do nosso orçamento, tá? Basicamente, eu recomendo que você pegue ali um gabinetezão usado mesmo, simples, principalmente caso você não tenha condição de comprar um gabinete assim.
Mas para ficar bonitinho aqui no vídeo, né, e ficar bonitinho na thumb também, eu resolvi pegar esse gabinetezão aqui, que é um gabinete da Wismode, um Wismode White X1 Office. É um gabinete Office, porém é um gabinete Office branco, detalhadinho, bem bonitinho. Eu achei esse gabinete bem bonito. O único detalhe foi que eu comprei ele na Kabum, e eu vou enfatizar isso daí no site. Nem sei se é uma loja dentro da Kabum, mas veio amassado, fiquei muito chateado, veio na moto, fiquei muito puto. Mas, enfim, eu não resolvi não fazer nada em relação a isso, porque eu preciso, né, precisava gravar esse vídeo aqui, então eu não vou mexer com isso não. Vou utilizar isso daqui desse jeito mesmo, e toda vez que eu gravar vídeo e mostrar esse PC, eu vou falar que veio na Kabum e veio estragado e veio quebrado. Então aí você decide se você compra lá ou não. Recomendo bastante coisa, vem coisa legal lá, as coisas não necessariamente vêm assim, mas eu praticamente tive uma experiência bem ruim, já é a segunda vez que acontece comigo comprando na Kabum, tá? Mas pra gente estar montando esse PC, a gente vai estar utilizando esse gabinetezão aqui mesmo. E basicamente é isso, cara. As peças estão todas aqui, a gente já fez os reviews. Agora eu vou montar esse PC, na verdade a gente vai montar junto, né? E a gente vai testar pra ver se realmente vai funcionar tudo certinho. Então, partindo para a nossa segunda parte do vídeo, tá, cara? Eu posicionei a câmera aí, então eu não sei se o áudio tá tão legal, se tá audível, mas eu vou tentar falar de um jeito aqui, explicar de maneira que fique fácil de entender. Estamos aqui com a nossa placa-mãe, tá? Para montar esses kits LGA 155 não tem muito segredo, tá? Se vir travadinho aqui, ó, só puxar essa trava aqui para cima e beleza? Já abriu aqui o socket do processador. Um detalhe que vale mencionar, cara, que é bom você certificar se a sua placa-mãe vem com a pilha, tá? Porque se não vier, você vai ter que comprar. Não é caro, o ferragista vende essas pilhas aí por R$3 no máximo, então é bem de boa de resolver. Então, basicamente, depois que a gente abre o socket aqui, a gente vai colocar o processador, tá? Aqui, como eu falei lá no começo do vídeo, aqui é o meu Xeon 1225V2. E para colocar, cara, você vai colocar ele no mesmo sentido que eu tô mostrando para você aqui, tá? A setinha apontando para esse canto aqui da placa-mãe, beleza? Então, não tem muito segredo. Até na própria placa-mãe tem tipo uma marcaçãozinha, você pode seguir essa marcação. E aí você vai colocar, encaixar ele aqui na placa-mãe e vai soltar, tá? Tranquilamente, com cuidado, né? Claro. Quando você soltar, você vai perceber que ele encaixou nessas duas laterais aqui, tá? Encaixou nessas laterais aí, tá beleza. O detalhe também que você não pode esquecer é da pasta térmica, tá? Aqui no meu caso já tá, né, no processador, porque eu já uso esse processador aqui, já fiz testes em outros PCs, então ele já tá com a pasta térmica e eu fiquei com preguiça de limpar e passar outra. Mas é bem tranquilo, você só vai comprar a pasta térmica prata ou branca, vai colocar uma gota aqui no meio. Tem vídeos aí, na verdade, no YouTube explicando como é que passa a pasta térmica, mas só lembra de passar a pasta térmica antes, tá? E aí a gente vai fechar essa trava aqui, volta a alavanquinha pra cima, encaixa certinho nesse parafuso aqui embaixo, desce aqui e coloca esse grampo aqui, esse ferrinho aqui dentro, tá? Vai ficar basicamente desse jeito aí, ó. Pra você ter uma noção, uma visão melhor de como é que tem que ficar. Não tem muito segredo, tá, cara? É bem simples, você não precisa de muita coisa, não tô com luva, não tô com nada. Você só não pode mexer com ele ligado na tomada. Já vamos aproveitar também e colocar a memória RAM, tá? Pra colocar a memória RAM, você só vai ter que se atentar nisso aqui, ó. Tem um tamanho pra cada lado, então vai ter que encaixar no mesmo tamanho, porque aqui dentro tem uma travinha, tá? Então a gente vai ter que só colocar do mesmo tamanho aí, ó, de cada lado. Colocou aqui, encaixou, já apertou e já era, entendeu? Fez isso aqui, ó, pronto. Vai travar dos dois lados, já colocou a memória. Eu coloquei a de 8 GB no slot 1 e vou colocar a de 2 GB no slot 2. Não sei se faz diferença, mas na minha cabeça faz. Para colocar a outra é do mesmo jeito, tá? É só olhar o tamanho e encaixar, prontinho. E basicamente a gente já está com o nosso kit quase todo montado, tá, cara? Não tem muito segredo, não. Se você for usar aqui um air cooler da Intel, o segredo que eu te passo aqui é você vir cá, ó, e voltar essas travinhas. A setinha tá apontando para lá, eu volto elas todas. Eu volto todas as 4 para poder ficar desse jeito aqui. Subo elas meio que para cima, tá? Para ficar, enfim, para cima aqui. E aí, antes de encaixar na placa-mãe, você vê onde é que vai ficar o plug aqui da energia, para poder sobrar fio, para poder encaixar lá, tá? Então você olha aí qual ângulo que você vai colocar, de um jeito que sobre fio para poder encaixar ali na entrada dela, para poder ligar o air cooler. Depois que eu fiz isso, cara, não tem muito segredo. Eu vou encaixar ele aqui no lugar. E aí encaixa no lugar, cara, e é só pressionar, tá? E aí você vai pressionando ponto por ponto aqui, ó, que ele vai encaixar de boa, tá, cara? Não tem muito segredo, não. E tá aí, ó, firminho, encaixado. Antigamente eu odiava esse air cooler porque eu não sabia tirar e nem pôr. Agora que eu aprendi, cara, ficou muito mais fácil. Eu até prefiro esse modelo aqui. E aí agora, cara, a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui o plug no nosso air cooler, tá? Só encaixar aqui e pronto. E basicamente, cara, já montamos aqui já o nosso kit, não tem muito o que fazer não. Agora a placa de vídeo vai vir cá e eu vou colocar ela quando eu instalar a placa-mãe no gabinete. Já partindo agora para a parte onde a gente vai colocar, né, as peças dentro do gabinete, a primeira coisa que eu faço, cara,
é colocar o gabinete primeiro, tá? Eu instalo o gabinete primeiro porque fica mais fácil a gente mexer aqui depois. E aí não tem muito segredo, o gabinete você vai encaixar ele desse jeito aqui, na parte superior, vai encaixar ele pro lado que vai dar certinho as entradas dos parafusos, tá? Aqui eu coloquei só 2, porque eu vou tirar isso aqui depois, então não faz muito sentido, tá fixo, tá ok? Mas no seu caso aí é bom você colocar os 4 parafusos, tá? Mas pra gente testar aqui, desse jeito tá beleza. E aí depois, cara, é só a gente encaixar aqui, né, a placa-mãe. E aí vai encaixar nessas partinhas prata ali, ó, prata não, né, dourada que tem no meu gabinete, que são os quatro buracos aqui para colocar o parafuso, fixar no gabinete, tá? Então, basicamente, não tem muito segredo. Porém, antes disso, o que a gente pode fazer? A gente pode conectar aqui os PLED, né, cara? Que é o painel frontal aqui do nosso gabinete. Eu vou tentar ensinar pra você como que eu faço aqui e de uma maneira também, cara, que você não vai esquecer. Qualquer coisa que você for montar, basicamente é do mesmo jeito. Então, vamos fazer aqui, cara, o tutorial aqui do painel frontal, tá? Eu só tô com a mão, eu nem sei como é que eu vou explicar direito. Mas basicamente é o seguinte, cara, pelo que eu fiz aqui de teste, quase todas essas placas mães assim mais simples, até LGA 151 é tudo do mesmo jeito, eu não sei as atuais como é que é, mas todas que eu mexi aqui, 775, LGA 155, 1150, 1151, tudo é do mesmo jeito. E que a gente vai ter esses pinos aqui, tá? São os que a gente vai usar são só 8, são esses dois, os dois da frente e esses dois aqui. E o esquema é o seguinte, a gente vai começar aqui com HD mais HD LED, né? Eles vão nos dois de trás, nesses dois aqui, que no meu caso são os dois vermelhos. Encaixou eles aí, tá tudo certo. E na frente deles a gente vai colocar o Power LED mais e menos, tá? Eu não sei se tem uma ordem, eu coloco em qualquer uma e tudo dá certo. Então eu vou colocar do jeito que tá aqui, ó, mais e menos pra frente, tá? E aí eles têm que ficar desse jeito aí, tá? Eles ficam nos pinos da frente do HD+, HD LED lá, tá? Então fica desse jeito aí, bem de boa. E aí do lado deles aqui, cara, já vem aqui, ó, o Power CW, tá? Você já pode até colocar aqui tranquilamente também o Power CW já na frente deles aqui, ó. Do ladinho aqui, você já encaixa o Power CW. E por último, cara, ficou só o SW que vai atrás do Power CW. E o esquema fica basicamente isso daí, ó. Reset SW, HD+, aí vem o Power LED e o Power CW. E é desse jeito que monta aqui o painel frontal, tá, cara? Basicamente é o modelo mais simples, do jeito mais simples que eu consigo te ensinar aqui e que você pode aplicar aí, que sem dúvida vai dar certo, tá? Só pra você ter uma noção, você nem precisa conectar isso tudo. Se você conectar só aqui o Power CW e apertar no botão Power lá, o PC já vai ligar, tá? Então não precisa ficar muito cabreiro com isso. O único que você tem que realmente colocar direito é esse daqui, senão o PC não liga, tá? Então às vezes se não ligar, dá uma olhada aqui se você não conectou nada errado nesses pinos aqui do painel frontal, beleza? E aí depois, cara, a gente vai ter aqui os outros cabos, né, do USB e tal, que é bem tranquilo. Aqui já tem, ó, frontal USB e aqui, se eu não me engano, é o USB 3.0, tá? Aqui, ó, painel frontal USB 3.0 e aí é só encaixar. E ficou basicamente assim, cara, olha lá, o nosso painel frontal com USB 3.0 tá conectado, o nosso USB também tá conectado e o HD áudio também tá conectado. Esse áudio aqui é o do gabinete, tá? E esse daqui é o da placa-mãe. Então, basicamente, de cabos do painel frontal do gabinete é isso. Aí depois a gente vai ter, né, o cabo de alimentação da fonte para a placa-mãe e também o de alimentação pro CPU, tá? Esses eu gosto de colocar depois que eu fixo aqui a placa-mãe no gabinete. Para fixar, é bem simples, como eu já te falei, só encaixar ela onde que tá essas marcações em dourado. Já fixei a placa-mãe aqui, agora é terminar de conectar os cabos da fonte, né, na placa-mãe para poder passar energia aqui para a placa-mãe. E começando aqui, cara, pelo do nosso processador, esse cabo aqui é muito importante. Se você esquecer isso aqui, o PC não vai ligar. Ele vai aqui, ó, nesses 4 pinos, eles são 4 pinos aqui, também vem 4 pinos. E aí ele vai ter um relevozinho que vai encaixar isso daqui, tá? Você vê qual que é a posição que tá o relevo na sua placa-mãe aí e encaixa. No meu caso, ele é só encaixar desse daqui mesmo. Não tem como você encaixar errado, tá? Então, você vê do jeito que você tá encaixando e se não tiver dando certo é porque você tá colocando do jeito errado. E aí, é só encaixar e tá beleza. E aí, depois vem aqui o da placa-mãe também, que é no mesmo esquema, tá? Não tem como colocar errado. Você vai colocar aqui nessa entradona maior aqui, ele também tem um relevozinho. E aí, quando você pressionar, ele vai encaixar também, tá? E basicamente é só isso que a gente vai ter que fazer aqui em relação à fonte e à placa-mãe. O que vai sobrar aqui pra gente agora é o nosso SSD ou HD que você for conectar. Que você vai usar essa entrada aqui, essa entrada SATA, que também vai ter entrada certinha no HD ou no SSD. E vai utilizar o cabo SATA, que também vai ter entrada certinha no HD e no SSD, tá? Aqui no meu caso aqui eu tenho 3 entradas SATAs, ó. O cabo SATA não tem segredo, não tem como conectar errado, tá? Se não tiver encaixando é porque você tá colocando do jeito errado. E aí depois, cara, é simples, é só a gente pegar esses 2 cabos aqui e conectar no SSD ou no HD. Para não falar que eu não mostrei como é que ficou, tá? Fica desse jeito aqui, tá? O SSD conectado também na placa-mãe e tudo. Aí tem o cabo SATA e o cabo que passa energia pro SSD e basicamente é isso. O que a gente tinha que fazer agora? Fixar, né, esse SSD
Porém, a gente tem poucas opções aqui, né, cara? O gabinetezinho é bem pequenininho, mas, sei lá, acho que dá pra colocar na lateral e tal. Contudo, eu vou deixar solto mesmo, beleza? Eu não vou fixar ele em lugar nenhum, não, tá? Vou deixar solto mesmo, não tem nenhum problema, isso aqui não vai interferir em nada. Inclusive, tá, um outro detalhe também é que eu não tô utilizando espelho, tá? Teve um cara uma vez que comentou que isso poderia dar problema e tal, mas, cara, isso não tem nada a ver, não dá problema. Eu uso PC sem espelho, sei lá, desde quando eu tenho PC, eu nunca gostei de usar espelho, na verdade. E, tá, funciona de boa. Fica bonitinho com espelho e tal, mas eu particularmente não vejo necessidade, principalmente para montar esse PC aqui. Então não tem espelho também e o nosso SSD vai ficar solto aqui, pelo menos pra gente testar. E pra gente finalizar agora, né, cara, é só a gente instalar a nossa placa de vídeo. Pra isso eu vou ter que abrir aqui, né, o meu gabinete, porque ele é novo. Então ele ainda tá com um lacrezinho, ele ainda é virgem aqui na entrada do gabinete para a placa de vídeo, tá? Mas a placa de vídeo não tem segredo, é só conectar aqui no PCI Express, só encaixar ela aqui no PCI Express e parafusar ali, tá? Vou fazer isso aqui, eu mostro pra você como é que fica. E depois de instalar a placa de vídeo ficou desse jeito aqui, tá? Que nem eu falei, não tem segredo, é só encaixar e parafusar, tá? É bem intuitivo, não tem como você encaixar errado não, tem como você quebrar isso, você colocar de jeito errado e ela não encaixar, tá? Mas basicamente é isso. Na hora de tirar, lembra que tem uma travinha, tá? Geralmente as placas têm uma travinha, então lembra de puxar para trás aí para você não forçar e quebrar. E basicamente sim, agora o nosso PC tá montado, tá? O que a gente tem que fazer agora é ligar, né, cara? Ligar e fazer o primeiro teste. Olha só pra você ver o jeito que ficou, cara. Ficou muito bonitinho, muito daorinha mesmo, nosso PCzinho aqui, tá? Agora eu vou montar o setup aqui improvisado pra gente fazer o primeiro ligamento aqui. Eu vou ligar junto com você pra gente ver se realmente nossa montagem deu certo ou se vai ter algum problema aqui, né? Bom, cara, eu terminei aqui de montar o nosso setup improvisado, teclado, mouse, nosso monitor ali, e conectei também os cabos aqui no nosso PC, tudo certinho, ainda não liguei, tá, cara? Vou ligar aqui junto com você pra gente ver se realmente deu certo a nossa montagem logo de primeira. Ó, gerou o air cooler e tal, até agora não deu nada, ele desligou, e vamos ver se ele vai ligar de novo. Ligou mais uma vez, girou o air cooler de novo, parou de novo, vamos ver o que dá aqui, espero que funcione, né, cara? Girou aqui mais uma vez o air cooler e agora vai continuar, né? Beleza? Ó, deu vídeo, já deu vídeo, cara, que é isso? Montagenzinha aqui 100% funcionando, cara, muito top, tá? Achei bem interessante. E aqui a gente faz o que aqui na BIOS, cara? Primeiro, se você vai pegar uma placa-mãe genérica, tipo igual essa minha aqui, da DueX, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em boot e vai vir aqui em kit boot e deixa desabilitado, e fast boot também deixa desabilitado. Desabilita essas duas opções aqui, cara, você já vai ter, assim, uma melhora boa na inicialização e caso der algum problema fica mais fácil de resolver. Por quê? Porque se você deixar isso aqui ligado, às vezes não aparece a opção de boot nem nada, tá? Dá um problema esquisito, mas tá ok, tá? Deu tudo certo aqui na minha, porque eu já tinha configurado. Então dá um enter aqui pra gente inicializar o nosso sistema. Já apareceu a logo do Windows, tá top. Cara, tô muito impressionado, a gente montou aqui do zero junto. Na montagem primeira já ligou, tá? Não, geralmente isso não acontece, essa placa-mãe às vezes faz eu passar uma boa vergonha e às vezes dá muito problema para funcionar. Mas beleza, que bom que funcionou tudo certo. E agora que o PC vai inicializar, tá conectado na internet, ele vai instalar os drivers. Em relação à placa de vídeo, eu não instalo o drive, tá? Eu não baixo o drive da internet, eu não faço nada. O que acontece aqui é que o próprio Windows busca os drives, já inicializou aqui, vai ficar com essa borda preta aqui. E aí, como está conectado na internet, ele mesmo vai baixar o drive. Não baixo o drive da internet para essa placa de vídeo e nem para quase nenhuma outra eu baixo, tá? Só para as mais atuais, né? Que tem que baixar mesmo realmente, tipo a minha GTX 960 eu baixo na internet. Mas em relação à dúvida de instalar drive, é desse jeito. Então vai instalar aqui tudinho, depois eu volto com o CPU-Z e GPU-Z pra gente ver a configuração. Ó, já até instalou o drive e pra gente também começar a ver os testes nos jogos, tá? Então basicamente é isso daí, cara. Eu não espero, ele sozinho atualiza e fica beleza. E bom, cara, estamos aqui com o nosso CPU-Z e GPU-Z aberto, tá? Como você pode perceber que a gente tá realmente com o nosso Xeon 1225V2, porém, como eu falei, você pode pegar o 1220, tá? Não precisa pegar esse aqui, não. E estamos aqui com 4 núcleos, 4 threads, muito bom, basicamente mesmo desempenho de processadores Core i5, tem aqui o nomezinho dele certinho, 3.20 GHz, LGA 155, e de placa de vídeo, cara, a gente estamos aqui com a GT 610, DDR3 de 2 GB, tá? O drive que a gente tem aqui é o de 23 de março de 2018, tá? Então, basicamente, a configuração é essa. A gente tem alguns jogos aqui pra gente testar. A gente tem basicamente uma lista de jogos aqui que tá com o ícone sumido porque a gente só estamos com o SSD conectado. Mas aí eu vou conectar aqui os outros dois HDs pra gente poder atualizar os jogos, né, cara? Acho que eu vou ter que baixar o GTA de novo, Fortnite de novo, quase tudo de novo aqui, porque deu algum conflito aqui
porque eu mudo muito, né, de PC e tal, eu coloco várias vezes os HDs em outros PCs e às vezes dá problema. Então eu vou instalar tudo, ajeitar tudo pra gente começar a fazer os testes nos jogos e eu explicar também como que eu configuro pra rodar belezinha, tá? Mas tá aí, cara, tá funcionando, topzera, já funcionou tudo de primeira, então acho que já dá pra você se inscrever e deixar o like aí, né, no vídeo, né, cara? Bom, cara, vamos começar os testes aqui então no Valorant, tá? Que é um jogo que nessa configuração eu acredito que vai rodar muito bem, tá? O processador aqui é o ideal para rodar um Valorant, placa de vídeo já consegue dar conta aqui do recado, estamos com 10 GB de RAM, então assim, tá bem legal, tá? A configuração que eu utilizo aqui no Valorant, tá? Para você que queira configurar do mesmo jeito, é a seguinte. Aqui em vídeo eu tô com tela cheia, resolução 1024 por 768, tá? É a última resolução que a gente tem disponível aqui. Aqui tudo desligado. Em qualidade gráfica tudo low, né? Tudo desligado também. Tudo no low máximo do low aqui, tá? Em estatística eu deixo o FPS para mostrar aqui, mas isso aqui não interfere em nada, beleza? Então basicamente é assim que eu configuro aqui e aí eu consigo pegar um FPS bem interessante. Pelo menos aqui no menu tá pegando bastante FPS, né? Então vamos entrar numa partida pra gente ver como é que vai ficar na partida também, né? E bom, cara, já estamos aqui no Valorant, tá? E você pode perceber aí que tá bem legal. O jogo tá bem acima de 60 FPS. E tem alguns lugares que vai passar de 100, porém, vale ressaltar, né, cara, que, opa, são lugares e lugares. Então, tem alguns lugares que vai ficar acima de 60, igual aqui, ó, tá 63. Pelo menos tá acima de 60 e tem lugares que vai pegar mais, né, cara. Mas, de modo geral, tá rodando muito bom. Olha lá, pegando 140 FPS ali em alguns lugares. Porque Valorant provavelmente tem alguns mapas aqui, alguns lugares do mapa que é mais pesado. Aqui já tá pegando 120 e poucos, ó. 90, 100, 100 e tanto. Então assim, para rodar Valorant aqui, cara, tá bem tranquilo mesmo. Você desligar o MSF Afterburner aqui, você nem vai perceber essa oscilação de FPS, mas de modo geral tá rodando bem liso, tá? Para quem quer montar um PCzinho mais básico para rodar um Valorant, só fica atento, né, na questão do modelo, que nem eu falei, porque tem uns modelos aí da placa de vídeo que não abre o Valorant, infelizmente, né? Muita gente reclama às vezes no vídeo, quando eu recomendo a GT 610, que não abre o Valorant, que não roda e tal, mas é porque depende muito do modelo. E também tem sempre os haters, né, dessa placa, que me condena por falar dessa placa, por dizer que isso aqui é um PC Gamer, mas tá aí, cara, tá rodando, tá, dá pra brincar, tá, dá pra se divertir aqui no Valorant tranquilamente, beleza? Só se atenta realmente aí ao modelo da placa, tá? Mas basicamente é isso daí, beleza? Na minha visão aqui tá bem tranquilo mesmo o Valorant aqui nessa configuração, tá, cara? Outro jogo também que é um jogo leve, mas vale a pena trazer o teste aqui, é dentro do Blood Strike, tá, cara? Que é um jogo que roda até mesmo ali em vídeo integrado, mas vale a pena trazer aqui também. Tô basicamente com o jogo no low, mas acho que dá até pra jogar no alto aqui com essa placa de vídeo. E vamos fazer um teste aqui, ver quantos FPS fica, ver se dá pra gente jogar também, né? E bom, cara, já entrei na partida aqui e até agora tá rodando super bem, tá? Super liso. Blood Strike é um jogo mais leve, tá? Porém, é um jogo bem divertido, então assim, às vezes você quer montar uma configuração pra rodar aqui um Blood Strike tranquilamente. Nessa configuração também a gente vai conseguir rodar de boa, até mesmo ali sem a placa de vídeo, tá? Se for só o 1225V2 também já rodaria de boa. O jogo tá ali rodando a 60 FPS, bem liso mesmo, tá? Acredito que dê até pra gente subir um pouco o gráfico, porque a gente estamos ali rodando com 54% de uso da placa de vídeo, então eu acredito que dá pra gente subir mais um pouco e tal. O processador também tá bem tranquilo, tá em 16% de uso ali. Não sei se talvez eles atualizaram o Blood Strike, deixaram mais leve do que já era, mais otimizado, mas ainda assim tá bem bacana, cara, bem bacana mesmo, né? Tem a questão também dos players, às vezes quando chegar mais perto dos players aí, a gente vai ter uma diferença, né? Porque isso conta também, tá? Mas, cara, se eu não me engano, acho que o Blood Strike mudou o mapa, né? Ou já tinha esse mapa aqui, mas geralmente eu sempre lembro de cair num mapa diferente. Ai, caramba! Um mapa um pouco diferente, mas acho que tá legal também, cara. Não sei se aquele ali é player ou é boot, né? Na minha visão, eu acho que é boot, mas não, acho que não é não. Mas enfim, cara, tá rodando muito bem mesmo aqui nessa configuração, tá, cara? Blood Strike aí é um jogo que eu acho bem legalzinho. E pra essa configuração aqui também, porra, é um jogo também que dá pra gente curtir aqui bem de boa, né, mano? Nossa, quase eu achei que eu ia morrer pra essa mulher aqui, velho. Tá doido. E bom, cara, um outro jogo também que eu queria testar aqui é o Free Fire, né? Vamos ver se o emulador roda melhor, já que a gente tem também com processador 4/4, então em tese é para rodar melhor, tá? A configuração que eu estou usando aqui é uma configuração bem básica, eu nem vou mexer muito não, mas tá aqui, ó, 4 núcleos, 4 GB de memória RAM, alta performance, 90 FPS ali o máximo, visualização 800x600, eu acho que até poderia aumentar mais. E aqui, ó, o telefone, deixa eu ver aqui, o telefone que eu estou usando é o Asus ROG, tá?
Então eu vou entrar aqui, ver se fica bom, se dá pra gente rodar também com o Free Fire aqui de uma maneira mais tranquila, né? E bom, já tô aqui no lobby, tá? E aqui no lobby tá pegando FPS bom, hein? 90, 80 FPS aí, tá até que legal. Eu tirei tudo que tava baixando aqui, tá? É a última atualização do Free Fire. E tá tudo liso aqui. Vamos ver se a gente consegue rodar aqui lá no modo treinamento. Já tô aqui agora, cara, na partida não, né? Aqui já dentro da sala do treinamento. E, cara, tá rodando melhor do que eu já alguns outros testes que eu fiz aqui com processador que nem esse e placa de vídeo, tá, cara? Tá rodando bem legal agora. Eu acho que o Free Fire tinha atualizado aí e tava muito ruim, cara, porque não tinha condições. Só lá, tanto que o jogo tá pegando FPS bom, cara. Pegando ele 80 e tal. Sei que eu tô com resolução baixa e tal, tô com tudo no low, tirei aqui as skins e tal. Mas ainda assim, cara, nem fazendo isso o trem tava rodando direito. Mas agora tá bom. O processador aqui tá aguentando, a placa de vídeo também tá ok. Tá dando pra brincar bem tranquilamente com bastante FPS, cara. Então assim, configuraçãozinha aqui pro Free Fire tá aprovado no emulador, né? Aí no caso eu acho que dá até pra gente deixar em tela cheia, ó, tá tranquilo também. Dá pra poder brincar em tela cheia de boa. E acho que dá pra também mudar a resolução pra resolução melhor. Que aí nem que joga 60 FPS cravado, mas se eu não me engano vai rodar bom. Também tô com FPS limitando, né? Limitando ali a 90. Mas tá aí, cara. Eu não sou o Nobru da vida, nem ninguém dos caras que jogam Free Fire. Mas tá aí, tá rodando. Acho que deu já pra ver que dá, né? Pra brincar tranquilamente aqui no Free Fire também, tá, cara? Eu sou muito ruim, velho. Muito ruim. E os caras aqui não perdoam, viu, velho? Tá doido. Outro jogo também, cara, que vai rodar aqui de maneira bem interessante, tá? É o Minecraft, né, cara? Pra quem gosta do Minezinho aí, quer montar uma configuraçãozinha pra rodar um Minezinho tranquilo, tá? Pelo menos na minha aqui que a gente montou, tá rodando liso, tá, cara? Não tá rodando com o alto FPS, até porque eu deixei a chunkzinha um pouquinho maior, né? Pra poder dar uma usada mais do processador. Tá usando bastante da placa de vídeo, tá? Pra ser bem sincero, e quase não tá usando, assim, tanto do processador. A questão do Minecraft sempre vai ser a questão de renderizar, ó, depois que terminar de renderizar, tá pegando ali 100 FPS tranquilamente, mas sempre quando às vezes precisar renderizar ali, ele vai dar uma consumida e pode ser que trave ou algo do tipo, né, cara? Dá aquela lagada do Minecraft. Quem joga, quem sabe como é que funciona aqui, já entende como é que funciona os Paranauê, tá? Mas de um modo geral, cara, dá pra brincar sim no Minecraft aqui de boa. Tô nas últimas versões, então assim, isso conta também. Cara, eu tô meio que morrendo, deixa eu achar uma comida aqui. Então assim, cara, de um modo geral, dá pra rodar tranquilamente, tá? De boa sim, dá pra jogar, tá, cara? Só a questão de quando você for andar, pode ser que caia um pouquinho, mas isso é uma questão de ajuste de configuração, tá? Eu uso o Optifine aqui, então assim, dá pra você ajustar pra poder não ficar tão ruim assim. Ou você diminui aqui a chunk, ó, tá 6, eu vou colocar em 4 e diminuir isso aqui também pra 6, ver o que dá, ó. E aí aumenta lá, já tá 155 FPS. Então assim, tem que sacrificar um pouco a renderização, até porque a placa de vídeo não é tão forte. Mas ainda assim, mesmo ela não sendo tão forte, a gente também pode testar o que aqui, cara? Uma shaders, né? Tem uma shaderzinha aqui, que é a Chocapic versão 13, né? Com essa shaderzinha aqui, cara, o jogo fica bonito. Olha só pra você ver, shaders, sombras e tal. E não fica pesadão, tá? O jogo ainda fica jogável, ainda fica bem brincável. É o mesmo esquema, tá? Tem que esperar dar uma renderizadazinha para poder pegar um FPS maior. E eu também tô rodando numa resolução que não é tão alta, tá? Eu tô jogando na resolução seguinte aqui, ó, gráficos diversos e resolução 1024 por 768. Se eu reduzir aqui talvez para 800 por 600, pode ser que ainda melhore mais um pouco, né? Fica bem pai às vezes, né? Fica bem esticadão aqui a tela, mas olha lá, tá com mais FPS, tá? Então você pode ajustar para pegar uma configuração, para ajustar para ficar de um jeito que fica melhor para você. Tá, esse bioma aqui também pode ser que seja um bioma mais pesado. Se eu não me engano, uma vez eu vi um vídeo do cara falando que esse bioma aqui era bem pesado, né? Que é o bioma aqui dos manguezais. Então, assim, isso também pode influenciar, né? Em alguns quesitos. Olha só, tá chovendo aqui, cara. Na chuva também, né? Então, na chuva aí, com partícula e tudo, tá bem de boa, cara. Tá bem brincável, tá? Tá bem tranquilo. Aqui pesou mais, né? Por causa da chuva. E também tá com shader, então, né? Pesa bastante. Mas ainda assim tá brincável. Pra Minecraft tá ok, tá? Eu não acho que tá ruim, não. Então, assim, pelo menos na minha visão, acredito que dê pra brincar sim, mesmo nessa configzinha. Nossa, e tá com chuva mesmo, hein?
Outro jogo que a gente vai testar aqui também, cara, é o Fortnite, né? E o Fortnite aqui, já deixando claro, ó, pra você ver, aparece o errozinho lá, né? A mensagem de que pode ter algum problema e tal, em relação a Drive, DirectX e tal, né? Porém, cara, a gente só clica em No aqui, só ignora e deixa o jogo entrar, tá? E a gente configura, pelo menos no meu caso, roda tranquilamente, né? Beleza, cara, já tô aqui no lobby, né? E tá bem pesadão, 1080p, tá 18 FPS, né? A placa de vídeo tá ali fritando já. Mas o que a gente vai fazer, cara? Vamos reduzir essa resolução aqui, deixa em tela cheia. Na verdade, vou deixar em tela cheia aqui mesmo, que nós vamos reduzir a resolução de outro jeito. Vamos limitar aqui o FPS para menos, tá? 120 só ou 60 FPS, dependendo do caso, você pode limitar até para 30, mas eu vou deixar em 120 aqui pra gente ver como é que fica. Já tá no modo desempenho e eu acho que já tá com tudo no low, tá? Tá aqui a resolução 3D em 100%, vou deixar em 90, tá no baixo, beleza. Tá tudo do jeito que tem que estar mesmo, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vai dar um aplicar, manter mudanças, e aí você vai apertar o botão do Windows no teclado, tá? E aí ele vai aparecer a telinha ali, nós coloca resolução, para alterar a resolução do próprio monitor. A gente vai deixar a resolução bem mínima, tá? E aí você vai aqui em configurações avançadas de tela, vai em exibir propriedade do adaptador de vídeo, listar todos os modos e coloca, eu coloco aqui na última aqui, cara, ó. Na última não, vou colocar em 640 por 480p, 75 Hz, que é o Hz do meu monitor. Beleza, fiz isso aqui, coloca em manter alterações, ou pode eu fechar ou minimizar isso daqui. Beleza, aí ficou aqui, ó, com tudo mínimo e o FPS já foi para 80, é isso aí mesmo que a gente precisa. E agora a gente pode testar aqui no Reload, ver como é que vai ser o desempenho, tá? E beleza, cara, acabei de cair aqui já e, cara, pra Fortnite o negócio aqui é meio embaçado, tá? A placa de vídeo realmente não aguenta muito não. Eu já terminei de cair aqui, né? Agora eu já tô no chão e o FPS tá oscilando ali, né? Alguns lugares tá pegando 70, 80 e tal. Porém, quando chegar perto de play, olha o que é isso, cara? Quando chegar perto de play, provavelmente pode ser que dê uma queda. O processador ali também tá bem em uso, tá? 4/4 aqui tá pesando aqui um pouquinho para rodar o game, tá, cara? Mas eu acredito que seja pelo fato de que a placa de vídeo não tá dando conta. Então, mas de todo modo, cara, Fortnite realmente exige mais de processador, de memória RAM e placa de vídeo, cara. Hoje em dia não tem como mais montar um PC muito custo-benefício para rodar Fortnite não, tá? O mínimo que você pode fazer aqui agora é colocar outra placa de vídeo. Só isso, tá? Colocando uma GTX 550 Ti, sem dúvidas já vai resolver bastante dos problemas aqui, tá? Ainda assim, Fortnite vai continuar sendo um jogo pesado, mas de qualquer maneira, pelo menos a placa de vídeo já não vai ser mais o problema, porque Fortnite tá ficando um jogo pesado, cara. Mas aí, tá dando pra brincar, né? Aparentemente tá até dando pra brincar. Aqui tem um carinha aqui, ó. Vamos ver se eu faço essa kill aqui. Se eu fizer a kill é porque dá pra brincar. O carinha tá subindo ali. Vou pegar ele desprevenido e depois eu vou reduzir, cara. Poxa, o cara sumiu. Eu vou pegar e vou reduzir a taxa de FPS pra ver se despesa, sei lá, se é assim a palavra. Ver se maneira ali pro processador. Opa, vem cá. Ó, mano, na trocação aqui tá ok, tá? Tá dando pra fazer a trocação sem muito lag, sem muito, né, sem stutter e tal. Eu acho que eu vou conseguir levar essa daqui. Ih, não vou não, porque tem outra pessoa me atirando ali. Mas quem que é, velho? Quem que é? Mostra a cara. Ixi, 2 contra 1 não dá, tô sem bala. Mas enfim, cara, tá dando pra brincar, velho. Eu achei que ia ficar pior, pra ser sincero. No Reload aqui tem bastante play, não tem como, tô sem bala. Limitei ali o FPS, tá? Agora vai pegar só 60 FPS. E o processador ainda tá praticamente, eu acho, do mesmo jeito. Não sei se ainda tem um time para fazer diferença, mas ó, caiu bastante. Limitando o FPS, na verdade, piorou aqui o quadro. Porque antes estava pegando 60 e agora tá pegando 30, né? Vamos voltar aqui pro normal. Não sei se foi isso, mas depois que eu limitei aqui, deu ruim. E só para não falar que eu tô mentindo para ninguém, cara, olha aí pra você ver, ó. Quando a gente tá vendo o mapa aberto aqui, ó, vendo mais distante, realmente o FPS cai pra caramba, ó, tá 30, 30 e poucos, e o problema é a placa de vídeo. Lá a placa de vídeo tá 99% de uso, porque ela não aguenta, tá? Então assim, quando a gente olha mais pra um lugar onde não tem muita coisa, aí já dá uma maneirada. Mas de modo geral isso daí, cara, eu não sei se tá legal pra vocês, se dá pra brincar ou não, se talvez eu não configurei direito, mas Fortnite basicamente roda desse jeito aí nessa placa de vídeo, tá? E partindo aqui, cara, para o nosso último teste, a gente vai testar aqui GTA V, tá? Aqui basicamente a gente estamos da seguinte maneira, vou configurar aqui junto com você, né, na verdade. Estamos com DirectX 11, 800x600, tela cheia. E também estamos aqui com, vamos deixar na verdade o V5 desligado. Vamos também diminuir tudo isso aqui, a variedade demográfica. Tudo no normal, qualidade de reflexo vamos deixar normal. As sombras depois nós vamos remover, tá? Vamos deixar aqui tudo no normal ou desligado, beleza? Basicamente é isso daí.
Vamos dar um aplicar. Não precisou reiniciar. Ô, bosta, tá? Não precisou. Mas eu vou ter que reiniciar porque a gente vai ter que fazer uma outra alteraçãozinha aqui. Vamos dar um sair. E aí a gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai aqui nos arquivos, vai em documentos, vai em Rockstar Games, GTA V, Settings e vai dar um editar. E a única coisa que a gente vai fazer aqui nesse arquivo aqui, tá, cara? É tirar aqui esse Shadow Quality de 1, colocar 0. Fez isso aqui, pode vir cá, dar um salvar e pronto. Pode fechar e abrir o jogo de novo, tá? E bom, cara, agora já aqui dentro do jogo, tá? Agora a gente já pode ver como é que vai ficar. E basicamente fica desse jeito, tá? O jogo fica rodando ali com a média de 40 FPS aí, quando a gente remove ali as sombras, tá? Aqui, para esse PC, para essa placa de vídeo, né? Na verdade, tá muito bom, cara. O jogo rodando ali acima de 30, na minha visão, eu já acho que já tá mais do que excelente, porque essa placa de vídeo, ela não é nem o mínimo, né, cara? Para rodar ali o GTA V. Então, só de rodar aqui de maneira minimamente brincável, diferentemente de alguns vídeos integrados que a gente não consegue rodar desse jeito, já tá ótimo, né? Eu não tô incluindo aqui na lista vídeo integrado Ryzen, tá? Não tô falando de nada de Ryzen 5 4500G, 4600G, 5600G, Ryzen 5800 GT, nada disso, porque são vídeos integrados bem mais potentes, né? São vídeos integrados aí mais atual e também são plataformas muito mais caras de você montar um PC. Então assim, nativamente aqui, ó, tranquilo, sem precisar ter que colocar o ultra low, só removendo as sombras, a gente consegue ter uma experiência muito satisfatória aqui no GTA V, cara. Dá pra brincar de boa aqui no GTA V com essa configuração, ó, andando com o carro de boa, não tá travando, não tá dando lag, tá bem tranquilo. A única coisa é que tá 30 FPS e o jogo tá feio, né, porque a gente reduz tudo. Então assim, quanto mais lugar afastado você tiver, mais vai pegar FPS, quanto mais lugar que você tiver com muita coisa acontecendo, vai pegar menos FPS, tá? Mas de modo geral, cara, ainda assim, na minha visão, dá pra brincar aqui muito bem no GTA V e é um jogo que eu particularmente jogaria de boa sim, tá? Pra mim que eu gosto, né, de GTA V, dá pra brincar aqui de boa, tá? Tá bem melhor, como eu falei, de que algumas outras configurações que eu já até recomendei aqui, que roda bem mais paia. Vou aqui pra um lugar mais distante pra gente ver como é que fica, né? Até quanto FPS a gente consegue pegar em um lugar mais afastado, ó. Já começou a aumentar, 49, 50... E aí você percebe que, eu acho que não vai dar pra perceber, né, por causa do celular, mas aqui o negócio já muda completamente de figura, já fica com aspecto de 60 FPS mesmo, ó. E aqui tá a 55, 50 e poucos, cai agora, né, porque começou a mostrar mais coisas. Mas assim, cara, tá muito bom, tá bem tranquilo, não tá ficando muito menos do que isso, né, tipo, ficando a 20 FPS, não tá. Tá bom pra brincar, então assim, pelo menos na minha visão dá pra brincar. E cara, pra rodar um GTA V aqui, tá bem maneiro. Vamos fazer um outro teste, tá? Antes da gente finalizar o vídeo aqui, vamos fazer um teste no GTA Online. Vamos ver como é que fica a GTA Online. Vamos ver se dá pra gente jogar GTA Online aqui também. E tá aí, cara, já estamos aqui no GTA Online. E basicamente o FPS fica a mesma coisa, né? Do GTA Legacy lá, o GTA modo história normal, tá? A única diferença é que aqui agora a gente tá no GTA Online, né? E aqui pro GTA Online, cara, eu particularmente acho que conta muito a questão da memória RAM, tá? Aqui no caso, como a gente tá com 10 GB de RAM, já dá pra gente curtir um GTA Online mais tranquilo, né? Porque tem players aqui online e tal. E pode acontecer o quê? Quando você estiver perto de player, pode ser que o FPS caia, né? Porque, né, precisa renderizar e eu não sei qual que é a lógica por trás, mas tem a ver com memória RAM. E aqui no modo online já tem, acho que já tem mais players, eu não sei se fica com realmente tudo no low mesmo, igual a gente colocou. Mas ainda assim, ó, tá bem brincável, tá? 30 FPS de boa, tá aqui no GTA Online. Eu não sei o que tá acontecendo aqui no GTA Online, se tem algum evento, algo do tipo, mas assim, cara, tá bem brincável, tá bem de boa, né? Provavelmente em lugares mais afastados, ou talvez, sei lá, em alguns outros lugares pode ser que fique mais tranquilo. Ó, acho que tem um player bem ali, velho. Deixa eu tentar chegar perto dele pra ver o que dá, pra ver se fica de boa. Enfim, cara, eu achei que era um player, mas acho que não era não. Eu não sei como é que faz pra saber se é alguém jogando na real ou não. Mas aqui no online tem muito mais coisa, né? Parece que tem muito mais gente, parece que tem mais tráfego, eu acho. Mas ainda assim, cara, tá brincável, tá dando pra brincar aqui de boa, tá ali, 35, 30 e poucos FPS. Eu tô sendo procurado pela polícia, olha lá, a memória RAM já subiu, tá vendo? Pro GTA Online exige mais memória RAM, já tá consumindo 8 GB de memória RAM. E tá aí, tá? Eu tô rodando bem rapidão aqui, ó, tô andando com o carro bem rapidão pra ver se trava, se dá alguma coisa. Até agora não lagou, tá? Só tá com FPS baixo, mas não lagou nem nada do tipo. Então assim, na minha visão, cara, dá pra brincar também até mesmo no online aqui, com essa plaquinha de vídeo, aplicando essa configuração. Se você quiser ganhar ainda mais uns 10 FPS, mais uns 15 FPS,
tem como você aplicar o Ultra Low, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo aplicar junto contigo aqui. Dá pra gente vir aqui em gráficos avançados, escala de enquadramento, colocar aqui em 0.5 e aí a gente já tem aqui o Ultra Low, né? Aí o jogo tá ali agora a 40 FPS, né? Tá vendo? Não ganha tanto FPS assim, então não sei se compensa de fato rodar no Ultra Low, mas acho que fica mais estável ali próximo dos 40, né? Mas ainda assim é uma opção que você pode ter, tá, cara? De modo geral, acho que vale a pena rodar do outro jeito mesmo, porque não faz tanta diferença. Nas últimas aqui, cara, eu acabei encontrando um player, tá? Eu acho que esse cara bem aqui, ele é um player, o jeito que ele tá dirigindo aqui não é de um jeito normal, igual todo mundo dirige, ele tá dirigindo igual eu tô dirigindo, na contramão e tal, dizendo do carro. Então, assim, é um player, eu tô perto de um player e tá rodando tranquilamente. Eu tirei o Ultra Low, né? Tá no modo normal e da resolução. E tá aí, cara, tá rodando, tá? Basicamente, acredito que dê pra brincar aqui no online até que bem tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria muito derrubar ele desse carro, mas eu acho que não vai dar não, cara. Mas enfim, cara, basicamente a configuração era essa, tá? Comenta aí o que você achou. Você acha que realmente vale a pena? Ó, tá funcionando aqui com a fonte de 200 watts, placa de vídeo, tudo ok, tá? Você acha que realmente vale a pena montar esse PC? O que você mudaria? Comenta aí que eu quero saber, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí e até a próxima!